Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia, em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 9. Vamos ler juntos. E essa história eu sei que você já conhece, mas eu tenho aprendido, especificamente com o meu pastor Zoá, a analisar os detalhes. Eu tenho aprendido a ser ministrado pelo Espírito Santo e deixar o Espírito Santo me mover conforme Ele queira que eu me mova. Não sobre a minha força, não sobre o meu entendimento, mas eu quero estar na dispensação do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo flua conforme Ele quer fluir, que Ele fale conforme Ele quer falar. E eu sei que nessa manhã Ele está falando aqui, e Ele manda te dizer que agora é com você. Você vai sair daqui com essa palavra queimando dentro de você, porque você é forte, sim ou não? Você é forte, você está aqui, você decidiu estar, você é forte, você vai vencer, você vai avançar. Mas Deus manda te dizer que agora é com você. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Repita comigo: preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Repita comigo: ninguém conseguirá resistir a você. Aleluia. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6 diz, um versículo muito conhecido por todos nós, que fala: seja forte e porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Aí ele diz: tenha cuidado de obedecer. Diga: de obedecer. Bem forte. Para obedecer. Toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja o que, gente? Bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de meditar nela, nem de dia e nem de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Só então os seus caminhos prosperarão. E você será o quê? Bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Vamos todo mundo ler junto? Seja forte e corajoso. Não se apavore, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Para ensaio foi muito bom. No 3, toda a congregação vai dizer, vamos lá? 1, 2, 3. Seja... Aleluia, você pode aplaudir esse Deus bem forte. Aplauda Ele com fé, se você toma posse dessa palavra.
Ele diz: olha, Maria, João, Tiago, Sandra, Paulo, Rafael, Silvio. Ele diz: olha, seja forte e corajoso, pois o seu Deus estará com você por onde você andar. Agora é com você. A palavra do Senhor nos ensina que Deus pede a Abraão para sair da terra de Ur dos caldeus e ir para uma terra que ele vai mostrar. Ele diz: Abraão, saia da sua terra, da cidade, da terra de Ur dos caldeus, a sua terra de origem, na Mesopotâmia, e vá para Canaã, a terra que eu lhe mostrarei. E disse Deus: eu farei de você uma grande... Em algumas versões diz: eu farei de você uma grande bênção. Em algumas versões diz: eu farei de você uma grande nação. E aí ele diz mais: por meio de você abençoarei a terra. Por meio de quem? De Moisés. Ele vai fazer o quê? Abençoar a terra. Lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus aparece novamente para Moisés e diz: essa terra não será possuída agora. Escute: saia da tua terra, do meio da tua parentela, e eu farei de você uma grande nação. Eu vou abençoar todo esse povo, toda essa terra, toda essa geração, a partir de você, a partir da sua obediência. Aí ele vai lá no capítulo 15 de Gênesis e diz: olha, só que essa terra não vai ser possuída agora. Vocês vão precisar passar por algumas experiências. Algumas experiências. Primeiro, vocês ficarão como escravos no Egito por 400 anos. E todo aquele povo fica escravo no Egito por 400 anos. A Bíblia diz que cerca de 600 homens, mulheres e crianças, média de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. E agora Moisés está responsável por cuidar, por liderar esse povo, por ser boca de Deus para esse povo, por ser profeta. Agora, não é mais um povo, agora é uma nação que está peregrinando no deserto do Egito. E agora toda essa nação que está ali peregrinando, ela passa por um deserto difícil, inóspito, perigoso, cheio de riscos. Imagine aquele povo peregrinando de um lado para o outro, enfrentando diversos desafios, diversas situações, fome, perseguição, guerra, chicotadas, prisões, mas esse povo está seguindo. E a Bíblia diz que eles peregrinam ali nesse deserto por cerca de 40 anos. 40 anos. Uma peregrinação difícil, amarga, porque o povo foi rebelde a Deus. O povo se rebelou contra Deus. O povo viu e sentiu e viveu experiências inacreditáveis, sobrenaturais com o Senhor. Mas por motivo de rebeldia, esse povo agora perece. Esse povo agora sofre. Esse povo agora está ali sofrendo as consequências da sua desobediência, da sua rebeldia. E a Bíblia vai nos dizer que todo esse povo morre no deserto, exceto 2 homens: Josué e Calebe. Josué e Calebe. Deus leva Moisés até o monte Pisga, na frente de Jericó. Ali Deus mostra para Moisés toda a terra. E diz: olha, essa terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu darei aos seus descendentes. Ele leva Moisés para o alto do monte e diz: olha, está vendo tudo isso aqui? Ele delimita a terra
mostra de um lado para o outro, e diz: está vendo tudo isso aqui que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó? Eu darei aos seus descendentes, mas você não entrará nela. Mas você não entrará nela. Moisés morre ali em Moabe, com 120 anos, e até hoje ninguém sabe onde fica seu túmulo. E é nessa conjuntura que Deus chega a Josué. Pois Josué acompanhava essa trajetória linda de Moisés. E agora, Josué é levantado para liderar o povo. O que é que Deus está dizendo a Josué aqui? Agora é com você. Moisés fez um belo trabalho. Moisés guiou o povo, direcionou o povo se rebelou contra Deus. Deus agora diz: olha, você não vai entrar, toda a sua descendência vai entrar, mas você não. E aí chega a 120 anos, ele morre. Levanta ali Josué. Deus diz: Josué, vem cá, agora é com você. Mas Senhor, eu? Sim, agora é com você. Aí Josué agora precisa dar sequência a liderar o povo, a guiar o povo, a cuidar do povo. Ele diz: prepare-se para atravessar o Jordão. Ele disse a Josué: prepare-se para atravessar o quê? O Jordão. Grave bem essa palavra. Prepare para atravessar o Jordão. Agora, para isso, você precisa ter o quê? O que é que o Senhor reforça para Josué? Você precisa ter o quê? Coragem e bom ânimo. Diga: coragem e bom ânimo. Assim como Josué, eu acredito que, assim como Josué, eu e você, nós, passamos por desafios, sim ou não? Passamos por incerteza, sim ou não? Por inseguranças, por medo, desafios, situações que você olha para um lado e você olha para o outro e você fala: e agora? Como é que eu vou sair dessa? E agora? Esse desafio pode ser desafio pessoal. Esse desafio pode ser um desafio familiar. Tem muita gente enfrentando um desafio familiar. Ontem a gente visitava um casal, eu e minha esposa, e eles estão enfrentando um desafio familiar. O nosso adversário se levantou dentro da sua família e usando uma pessoa mais próxima do que você imaginar. Esse casal está enfrentando um desafio familiar. De repente você entrou aqui nessa manhã e você está enfrentando um desafio lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho, você está enfrentando um desafio enorme. Todo dia você vai sair para trabalhar, você fala: Senhor, me dê paciência, me dê força e coragem. Força e coragem. E ânimo. Todo dia você pede ao Senhor isso. De repente você está enfrentando um desafio na vida espiritual, com incertezas, com dúvidas, com anseios, com medo. De repente você chegou aqui nessa manhã, você está aqui de forma presencial, você está acompanhando de forma online em algum lugar do Brasil, ou quem sabe de algum lugar do mundo, e você está enfrentando uma situação no seu casamento, uma situação conjugal. E o Senhor diz para você: seja forte e corajoso. De repente, alguém da sua casa, da sua família, do seu bairro, da sua vizinhança, alguém do seu trabalho, só quer ouvir de você: seja forte e corajoso. E corajosa, né? De repente você
Você está aqui nessa manhã e você precisa ouvir isso. Seja forte e corajoso. Você está triste, está desanimado, você está confuso, você está chateado, você está decepcionado. E aí você entra aqui nessa manhã e Deus diz: meu filho, minha filha, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. E diante desses desafios que Josué agora ia enfrentar, diante dos desafios que eu e você, que nós enfrentamos, eu quero extrair algumas lições poderosas, para você que gosta de anotar, você que está acompanhando em casa, anote na tábua do seu coração. Saiba que essas lições vão te aproximar cada vez mais do seu propósito com Deus. Acredite nisso. E a primeira lição que eu quero extrair de toda essa situação é: olhe para Deus e não para circunstâncias. Eu sei que você não gosta de falar para a pessoa que está do seu lado, mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, essa pessoa está precisando ouvir isso. Diga: olhe para Deus. Olhe para ela, olhe no olho dela, ela está precisando ouvir isso. De uma coisa eu sei, se ela não estiver precisando ouvir isso, pelo menos ela vai acordar. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Deus manda te dizer nessa manhã: olha para Deus e não para circunstâncias. A irmã entendeu ali. Olhe para Deus, não para as circunstâncias. Qual é a circunstância que você está enfrentando agora? Qual é a circunstância que chegou até a sua tenda, até a sua casa, até a sua família, até os seus negócios? Qual é a circunstância? Eu tenho 42 anos e, cara, nunca vi um cenário tão incerto que é o nosso cenário atual, em nosso país, em nosso cenário global. A gente olha para um lado, vai ver as notícias, é guerra civil, guerra política, guerra financeira, guerras e mais guerras e mais guerras e mais guerras, incertezas. Abra ou não abra o negócio? Avança ou fico parado, ou espero mais um pouco? É uma crise que toma conta do mundo, mas nós estamos aqui de pé, avançando, em meio a tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país, em nosso universo. Nós seguimos o quê? Avançando, sendo o quê? Fortes e corajosos. Você é forte nessa manhã? Você é corajosa? Amém. E aí a primeira lição que eu quero que você saia daqui entendendo é: olhe para Deus e não para as circunstâncias. Eu sei que é difícil a gente olhar para as circunstâncias que vêm à nossa frente, né? É muito difícil. Não é fácil. A gente vê uma situação que às vezes a gente não vê saídas, não vê um escape. Mas para quem anda de fé, para quem vive de fé, nós cremos em um Deus que tudo pode fazer, sim ou não? É um Deus que abre mar vermelho, irmão. É um Deus que faz machado flutuar. É um Deus de sobrenatural. É um Deus de milagre. Nós cremos nesse Deus, sim ou não? É esse Deus que vai te dar a vitória. É esse Deus que vai te dar a vitória. É esse Deus que vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está no controle. Deus está no controle. Se foi essa a resposta que você veio buscar, receba aí. Deus está no controle. Deus ainda é Deus. Aleluia. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nós devemos confiar, mesmo em meio às lutas, às guerras e às dificuldades. É nesse Deus que nós temos que nos apegar, firmar a nossa fé. Sabe,
Foi pelo fato dos 10 espias olharem as circunstâncias que o povo pereceu. Os 10 espias chegam lá e ele vê cidades fortes, ele vê gigantes, ele vê perigo, e ali eles se amedrontam, se acovardam, exceto 2, Josué e Calebe, exceto 2. Foi pelo fato de Pedro olhar o mar, as ondas, que ele fez o quê? Quem lembra a história? Naufragou. Enquanto enquanto Pedro permanecia com os olhos fitos em Jesus, ele fazia o quê? Aleluias, eu estou indo ao meu mestre, eu estou indo ao encontro. Mas aí quando ele começa a olhar para a circunstância, o vento, ele vê o vento, ele sente o vento, ele vê o mar revolto, ele vê o mar forte, o que é que ele faz? Começa a olhar para as circunstâncias. E quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, meu irmão e minha irmã, a gente começa a ficar desanimado, decepcionado, triste, cansado, e a gente faz o quê? Ou naufraga, ou estagna, ou para de caminhar, para de avançar, porque você ficou chateado, porque você ficou decepcionado, porque você não acredita mais no homem, na religião, na denominação, em nada. Mas nessa manhã eu quero te dizer que você precisa acreditar somente no Senhor, pois a tua vitória vem do Senhor, é Ele que vai garantir a sua vitória, em nome de Jesus. Foi pelo fato que os soldados de Saul olharam para o tamanho do gigante Golias, que todos aqueles soldados se acovardaram. Todos aqueles soldados se acovardaram, ficaram com medo, porque eles olharam as circunstâncias, eles olharam o tamanho do Golias, do gigante. Qual o gigante que você tem enfrentado, meu irmão? Qual o gigante que você tem enfrentado, minha irmã? Saiba de uma coisa, que o Senhor nessa manhã, Ele quer achar um coração como Ele achou em Davi. Aleluia. Que olhou para aquele gigante e disse: você vem até mim com pau, com vara, está achando que eu sou algum animal, é? Eu vou até você com o Deus de Israel, um Deus que garante a vitória. Aleluia. Será que o Senhor agora, nesse momento, Ele está olhando para você, está encontrando uma característica de soldado de Saul, ou um coração de Davi? Ei, isso é muito forte, tá? Nós queremos de um Deus que sonda os nossos corações, sim ou não? E Ele sabe o que você está pensando aí agora. É um Deus que olha para o nosso coração e vê como nós estamos agora. E aí Ele quer saber se nessa manhã você está como um soldado de Saul, ou um coração de Davi, um coração que confiava, que acreditava. Tanto os espias, como Pedro, naquele momento, como soldados, por algum momento da sua jornada, por algum momento da sua trajetória, eles ficaram incrédulos, eles não acreditavam. Eles não acreditaram por algum momento, porque eles ficaram com medo, eles ficaram desanimados, eles ficaram tristes, eles olharam para a circunstância. Então a primeira lição nessa manhã é: olhe para Deus e não para a circunstância. Você pode repetir isso? Olhe para Deus e não para a circunstância. Bem forte, só para você. Olhe e não. Aleluia. A nossa vitória vem de Deus, amém? E eu olho para a história, e a história me mostra alguns jovens que fizeram a diferença em nossa geração, em outras gerações, que fizeram história em todas as gerações. Homens de fé, homens de Deus, que abraçaram, que escolheram confiar, que escolheram acreditar e atravessar o Jordão. Lutero, aos 38 anos de idade, ele agora tem um encontro com o grande eu sou.
o Deus de Israel. Lutero, aos 38 anos, inicia a reforma protestante. Até os 37 anos, ele vivia ali, caminhando de um lado para o outro, observando, estudando, fazendo a diferença ali e tal, onde ele estava. Mas teve um momento que ele disse: eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu preciso fazer a diferença, eu preciso fazer algo, porque meu coração está queimando. E aí Lutero, aos 38 anos, inicia a reforma. Aleluia. Calvino, que aos 21 anos de idade Calvino tinha. Calvino se torna uma das maiores referências na Europa, conhecido como um dos homens mais intelectuais, teólogos. E ele começa a evangelizar, porque algo dentro dele queimou e falou mais forte, ele precisava fazer algo diferente. Deus em algum momento olhou para Lutero e disse: ei Lutero, agora é com você. Calvino, aos 21 anos, agora é com você. Ei jovem, você que entrou aqui nessa manhã, e de repente você está falando: mas eu aceitei Jesus agora, eu conheci o Senhor agora, eu sou tão novinho, eu sou tão jovem. Não, deixa aí para os que já estão mais na frente. Escute, Deus manda te dizer nessa manhã: agora é com você. Confia em mim, confia, eu sou um Deus que tudo pode, mas eu preciso que você seja forte e corajoso, porque agora é com você. Você pega isso aí no seu espírito? Agora é com você. Sabe esse gigante, sabe essa circunstância? Deus está mandando te dizer: agora é com você. Coloque em mim a sua confiança, que eu vou fazer, eu vou agir, mas eu preciso que você faça a sua parte. E isso é forte, tá? Faça a sua parte. Nosso pastor pregou aqui quarta-feira sobre isso. E Deus usou ele poderosamente para dizer: ei, faça a sua parte, que o milagre vem. Faça a sua parte, que o milagre vem. Se você entendeu isso, aplauda o Senhor bem forte. Pois faça a sua parte, que o milagre vem. O milagre vai chegar, a sua vitória vai chegar. Mas faça a sua parte, se coloque de pé, faça a sua parte, avance. Aos 40 anos, Billy Graham se torna um pregador para todas as nações, para toda a humanidade. Billy Graham, um dos pregadores mais conhecidos do mundo. E a história diz que onde aquele homem passava, o poder de Deus era sobre a vida dele, que milhares e milhares de pessoas aceitavam esse Senhor Jesus Cristo. Milhares e milhares de pessoas saíam da sua vida mediana e ia para um lado do sobrenatural com Deus, através da vida de Billy Graham, que com aos 40 anos fez uma diferença. E se nós estamos aqui hoje, muitos estão aqui, estão acompanhando online, nós, acredite, nós somos frutos de um sim desses homens, de uma força desses homens, de uma coragem que esses homens tiveram. Sabia disso? E essa força, essa coragem, ela se perpetua até hoje, para aqueles que se colocam nesse lugar. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas Deus sabe. Eu não sei como vai ser a sua semana, mas Deus sabe. E se você entregar o seu hoje, que o seu amanhã, nas mãos do Senhor, Ele irá fazer muito mais sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. A nova geração precisa se levantar e assumir o seu papel, chamar a responsabilidade para si. Escute, ei, nova geração. Nova geração, quem é a nova geração? Eu e você. Nós precisamos se levantar e assumir o nosso papel diante da sociedade. Senão vem outro e se levanta e assume nosso lugar. Nós precisamos nos posicionar em ambientes. Precisamos abrir a nossa boca e deixar Deus falar em ambientes. Sabia disso?
no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus vizinhos, na sua faculdade. Você precisa se posicionar e assumir a responsabilidade. Essa é a nova geração que vai fazer a diferença. Esses homens de Deus fizeram a diferença lá atrás, para que eu e você, nós estivéssemos aqui nessa manhã. Só que o Senhor está mandando dizer para você que está aqui, você que está online, agora é com você. Você assume a sua responsabilidade, você assume o seu papel de transformar essa geração, de transformar esse ambiente, de transformar a sua vida e a vida de quem está à sua volta. É isso que o Senhor está dizendo para você. Assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade, venha fazer parte desse time, desse exército, que faz a diferença na vida das pessoas. Amém? Mas como eu disse no início, é preciso atravessar o Jordão. Quem lembra? É preciso atravessar o Jordão. O que é que o Senhor fala para Josué? Aleluia. Na parte B do versículo 2, vamos lá? Meu servo está morto. Aí ele diz: agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Se você quer atravessar algo, você precisa fazer o quê? Dar passos, avançar, ir. Mas nessa manhã eu quero fazer uma pergunta para vocês, já quero encerrar. Qual é o seu Jordão? Qual é a sua barreira? O que te impede de avançar? São perguntas que nós precisamos fazer todos os dias. Qual desafio eu preciso enfrentar? Qual barreira que está à minha frente? Qual o Jordão que eu preciso atravessar para chegar na terra prometida? Para desfrutar e comer do melhor do Senhor. O que é que eu preciso fazer? Quem atravessa, anda. Quem atravessa, pula, dá passos. Existe um Jordão à sua frente, e de repente esse Jordão seja uma enfermidade. Existe um Jordão na sua frente, de repente esse Jordão seja um problema familiar, uma crise financeira, um problema no casamento, como eu já falei. De repente esse é um Jordão que você precisa passar. Esse é um Jordão que você precisa vencer. Esse é o Jordão que você precisa romper. Romper, irmão Mário. Precisamos romper. Agora só atravessa, só rompe quem se levanta, quem se prepara, quem busca, quem se posiciona. Se você ficar, entra domingo, entra semana, sai semana, e você só de braços cruzados, ei, escute, me desculpe, você não vai conseguir atravessar o Jordão. Você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir vencer. Você precisa se posicionar. É preciso agir. Nós pastores, nós atendemos muitas pessoas aqui durante a semana. Nós ouvimos muitas histórias, nós aconselhamos, nós oramos, nós orientamos, nós ajudamos, nós estamos perto das pessoas. Porque pastor cuida de ovelhas. E eu atendi uma pessoa que veio em busca de uma determinada situação, de algo muito específico. Eu falei: olha, irmão, nós vamos orar. Só que oração quer dizer declarar a palavra, orar, de oração, de oratória, de falar, de liberar. Mas existe um verbo ação aí, oração. Você precisa agir. Eu estou com essa situação, tal, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Eu falei: tá bem, tá certo. O que é que você está fazendo para avançar? O que é que você está fazendo para alcançar? Primeira pergunta: já preparou o seu currículo? Peraí. Não adianta a gente orar se você não tem nenhum currículo pronto, meu irmão.
Vamos preparar o currículo. Prepare-se. Ele falou o quê? Prepare-se. Você e todo o povo vai atravessar o Jordão. Mas o Senhor pede para que eles o quê? Se preparem. Pastor, eu quero que a porta de emprego se abra para mim. Tá. Vamos orar. Vamos orar. Mas você precisa o quê? Agir. Sim ou não? Preparar um currículo, estudar, conhecer a empresa, fazer uma análise, SWOT e tal. Você precisa avançar. Você precisa conhecer a área que você quer. Qual o seu alvo, qual a sua meta, qual o seu objetivo. Você precisa se preparar para isso, tá? Então pega essa dica aí no seu espírito, em nome de Jesus. Não adianta só, pastor, estou passando por essa situação, o Jordão está na minha frente, é um Jordão tão grande que eu não vejo nem o outro lado. É uma situação tão grande que eu não vejo mais, não tenho uma esperança. Vamos orar? Diga amém, vamos orar. Mas é preciso agir, meu irmão. É preciso agir. É preciso se posicionar. É preciso fazer a diferença. É preciso confiar. Amém? Quem lembra a primeira lição? Olhe para Deus e não para as circunstâncias. Nós vamos sair daqui nessa manhã aprendendo, eu tenho certeza que você vai chegar, rapaz, essa semana eu aprendi 3 coisinhas lá, 3 palavrinhas mágicas, 3 ações ali que fizeram toda a diferença na minha vida. Minha semana foi diferente. Esse problema veio, vai vir, porque todos nós enfrentamos por situações, por problemas, por dificuldades. Não tem esse na terra que passa, que seja tudo às 1000 maravilhas. Não tem esse. Todo mundo passa por situações diversas. O dia mau vai chegar, a situação adversa vai chegar. Mas a primeira lição que você está aprendendo aqui nessa manhã é: olhe para Deus e não para a circunstância. A repetição torna-se persuasão. Você pode repetir isso comigo? Olhe e não, com fé, olhe e não, amém. Grava isso aí, primeira lição, tá? Segunda lição: tire os olhos do inimigo e coloque os olhos nas promessas de Deus. Tire os olhos dos inimigos e olhem para as promessas de Deus. Olha o que diz o versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Ei, ninguém. Qual é a segunda lição? Tire os olhos dos inimigos e olhe para as promessas. Vamos lá? 1, 2, 3. Tire os olhos do inimigo. Olhe para as promessas. Tire os olhos do inimigo. Olhe para as promessas. A promessa do Senhor aqui diz: ninguém. E ninguém é ninguém, irmão. Ninguém pode resistir a você. Quando você está firmado em Deus, tá? Não vai confiando no seu dom, no seu talento, na sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, na sua intelectualidade. É bom? Perfeito, maravilhoso, é muito bom. Mas precisamos confiar no Senhor. Simples assim. Pois é a palavra dele que diz. Se você pegar esse versículo, grifa aí na sua Bíblia, versículo 5 do capítulo 1, grifa aí: ninguém resistirá a vocês. Não tem inimigo certo, não tem Jordão certo, não tem mar revolto, nada, é ninguém. Ninguém é ninguém, irmão. Pastor, mas a situação é ninguém, está dentro do ninguém. Tire os olhos do inimigo e olhe para as promessas, amém? Essa é a segunda lição. Deus é fiel para cumprir. Ele diz: olha, assim como fui com Moisés, serei contigo. Segunda coisa, dentro dessa segunda lição, segundo tópico dentro dessa lição maravilhosa, que é: tire os olhos do inimigo e olhe para as promessas. Sempre que você estiver de frente para um inimigo, de frente para o Jordão, de frente para a situação adversa,
problema difícil, saiba que versículo 5 diz que a presença do grande eu sou estará com você por onde quer que andares. A presença do grande eu sou estará com você por onde você passar. Amém? Saiba disso, creia nisso. E por fim, tire os olhos dos seus sentimentos e coloque os olhos na palavra de Deus. Primeiro, olhe para Deus e não olhe para as circunstâncias. Segundo, tire os olhos do inimigo e olhe para as promessas. Terceiro, tire os olhos dos seus sentimentos e olhe para a palavra. É a palavra. É a palavra. Olha o que diz o versículo 7 e 8. Diz assim, o versículo 7 e 8. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Aqui ele está falando da palavra. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras desse livro. De qual livro? A palavra. Não deixe de falar sobre esse livro. Escute. Quando nós olhamos para os nossos sentimentos, nós oscilamos. Porque quando a gente fala sobre sentimentos, nós falamos sobre emoções. E os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas afloram todos os dias. E tem dia que você está bem, forte, firme, constante, feliz, se sentindo vencedor, se sentindo radiante, avançando, prosperando, e você está bem. Mas aí passa um dia, passa outro dia, e no outro dia você acorda triste, cansado, desanimado. E aí você se chateia porque o irmão não te deu paz quando entrou. E aí você diz: eu não vou mais naquela igreja porque é um barulho. Eu entro e ninguém fala comigo. Estou triste, estou tristinho, estou tristinha. Não, aquela igreja ali, os ar-condicionado é frio, viu? Não vou mais não ali. Você se chateia. Mas você não estava firme, você não estava forte, você não estava abundante, você não estava avançando. E aí você começa a olhar para as situações. E aí essas situações, ela mexe com as suas emoções. E como eu falei, quando a gente olha para os nossos sentimentos, nós oscilamos, nós fraquejamos, nós nos enfraquecemos. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós avançamos, nós atravessamos o Jordão, nós derrotamos os gigantes, nós vencemos, nós nos fortalecemos. A gente não olha para a placa, para a denominação, para a doutrina, não. A gente olha para a palavra de Deus, que é genuína, pura e verdadeira, infalível. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê de Gênesis e Apocalipse, Deus agindo com o seu povo, fazendo milagres, maravilhas, prodígios, sinais sobrenaturais, experiências inéditas, incríveis. Mas todo o povo passou por experiências diversas, maravilhosas, mas muitas das vezes, por olharem para os seus sentimentos e suas emoções, eles se rebelaram contra Deus, desobedeceram, pecaram, murmuraram, se afastaram do caminho do Senhor, e por isso pereceram, morreram. Por isso que nessa manhã tenho certeza que você vai sair daqui diferente.
Deus é contra o desânimo. Deus é contra o desânimo. Você já conviveu com pessoa desanimada? É uma tragédia, irmão. Conviver com pessoas desanimadas em nossa volta é uma tragédia, é horrível. A pessoa desanimada, ela não tem ânimo para nada, nem para dar um sorriso, um bom dia, boa tarde, boa noite, nada. A pessoa desanimada, ela só tem palavras negativas. Você acorda de manhã, um lindo domingo de manhã, um sábado, para quem gosta de curtir uma praia. Que sol maravilhoso, que lindo. Aí vem uma pessoa desanimada. Mas você pode se queimar, o sol está muito forte. Pessoa desanimada, ela é negativa, ela só vê coisas ruins. Ela não consegue enxergar nada bom em frente. Pessoa desanimada já acorda reclamando. Bom dia, meu querido. Bom dia o quê? Bom dia só para você. Acordei agora, fui dormir tarde, estou acordando cedo. Já acorda reclamando. Pessoa desanimada, ela não consegue olhar para frente, ela não consegue ver solução, ela não vê nada. É difícil conviver com pessoas desanimadas, e Deus não gosta de gente desanimada. Por quê? Eu entendi isso pela palavra. Porque se você ler o capítulo 1 de Josué, no mínimo umas 3 vezes aqui do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, no mínimo 3 vezes Deus olha e diz: olha, seja forte e corajoso, tenha ânimo, não desanime. Sabe por que Deus está dizendo aqui para Josué isso? Porque Ele sabe que em meio à peleja, em meio à luta, em meio à trajetória, em meio à jornada, vão ter dias difíceis, vão ter dias tristes, vão ter dias desafiadores. Por isso que Ele está dizendo: olha, Renato, tenha ânimo, meu irmão. Tenha ânimo, Reinaldo, tenha ânimo. Tenha ânimo, vai passar, você não está vendo, mas vai passar. Seja forte, seja corajoso, tenha ânimo. Olha, Eli, tenha ânimo, viu? Está difícil, mas tenha ânimo. Quem está desanimado, não avança. Quem está desanimado, não avança. Avante, agora é com você. Para romper, é necessário obedecer. Eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Para vencer, para romper, é necessário obedecer. Eu não sei qual música os meninos prepararam, mas eu quero dizer para você romper em fé nessa manhã. Romper em fé nessa manhã. A única coisa que eu quero deixar para vocês aqui nesse final dessa mensagem é: avante, agora é com você. Para romper é necessário obedecer. Você obedece ao Senhor nessa manhã? Você quer romper em fé? Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Então, acredite. E declare ao Senhor: rompendo em fé, é que eu vou avançar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, na autoridade que é o nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração, ao coração desse teu filho, ao coração dessa tua filha. Muito obrigado porque o Senhor trouxe uma resposta para esse homem, para essa mulher que adentrou aquelas portas nessa manhã. Muito obrigado porque aqui nessa manhã nós entendemos quem somos no Senhor. E nós vamos avançar, e nós vamos romper em fé. E nós vamos ser guiados por Tua Palavra. Nós vamos avançar, atravessar o Jordão. E nós vamos chegar até a terra prometida, porque é o Senhor quem prometeu. E o Senhor é fiel para cumprir. Eu creio. Sim. Esse teu filho, essa tua filha,
entrou aqui nessa manhã precisando dessa resposta. E o Senhor manda dizer para ele e para ela: agora é com você. Vamos avançar. Vamos romper. Vamos vencer. Vamos colocar diante do Senhor a nossa confiança, a nossa fé. E assim, Deus, eu quero te agradecer e dizer que eu coloco em ti, e colocamos em ti a nossa confiança. Cante isso, declare isso para o Senhor. Oh, seja ousado nessa manhã. Mova o sobrenatural de Deus para a sua vida. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Tá difícil? Olhe para o Senhor. Tá passando por provação? Olhe para o Senhor. Caminhe, atravesse esse mar. Não se abrir o mar. O quê? Deus vai me fazer andar. É Deus, é Ele quem faz. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Se revista do poder do alto. Avance. Cada dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Cada dia vou mover. Escute, igreja. Sabe, de repente a luta é grande, o gigante é grande, as provações são grandes. E às vezes sozinho você não consegue avançar, sozinho você não consegue romper. Então por isso eu quero te convidar, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, porque você está declarando que você vai romper, que você vai avançar em fé, que você vai conseguir conquistar. Pode fechar os corredores, pega nas mãos aqui das pessoas, umas das outras, nesse momento que você possa transferir essa força, essa coragem, esse ânimo. De repente a pessoa que está do seu lado aí, ela chegou nessa manhã desanimada, incrédula, cansada, e aí essa unção que está dentro de você, de força, de coragem, ela vai ser transferida para esse outro irmão que chegou triste, desanimado. E aí todos nós juntos vamos avançar, nós vamos romper em fé, cante com fé, cante assim, romper em fé. Agora cante com força, cante com fé, declare isso. Receba essa unção aí agora, meu irmão. Receba essa unção aí agora, minha irmã, em nome de Jesus. Cante. Ousadia, vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher.
unção, com teu Espírito Santo. Aleluia. Oh Pai, nesse momento, Senhor, eis aí o teu filho, eis aí a tua filha, Senhor, de mão dadas com esse outro irmão. Pai, que nesse momento nós possamos se encher da tua presença, que nós possamos, Senhor, receber uma unção sobrenatural, que nós possamos transferir essa unção, Senhor, de ânimo, de coragem. Oh Pai, na autoridade que é o nome de Jesus, abençoa esse teu filho, abençoa essa tua filha nessa manhã. Dá ânimo, Senhor, dá vigor, dá renovação de mente. Eu declaro mentes renovadas aqui nessa manhã. Eu declaro força estabelecida no Senhor nessa manhã. Eu declaro, Senhor, uma semana de bênção sobre essa família aqui representada. Senhor, que o Senhor possa direcionar esse teu filho e essa tua filha a avançar, a atravessar o Jordão, a vencer os gigantes. Oh Pai, que eles possam, Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem precioso para a vida deles. Que nessa manhã, Senhor, eles possam sair daqui transformados, renovados e avivados pela força do teu poder, pela força do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Bendito é o teu nome, Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito agiu em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, porque esse teu filho recebeu do Senhor uma porção nessa manhã. Esse teu filho que chegou aqui desanimado, desacreditado, mas nessa hora ele está cheio da tua presença e ele vai transferir essa presença para outras pessoas durante essa semana, no seu trabalho, na sua casa, para a sua família. Em todos os lugares, por onde eles andarem, é o Senhor que diz: assim como fui com Moisés, serei com você, meu filho, serei com você, minha filha. Por onde vocês andarem, eu serei contigo. Assim, Pai, eu quero nessa manhã declarar céus abertos sobre cada casa aqui representada, e quero declarar uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte e cante: rompendo em fé, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou viver o sobrenatural. Que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja com todo o seu povo, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Vão em paz, que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção. Tenham todos uma excelente semana, em nome de Jesus.